Fala pessoal, sou Leonardo Sandri, sejam bem-vindos para mais uma edição do podcast G Mais Esportes aqui da TV GMG. Hoje com o primeiro ex-jogador, dá para considerar ídolo também do Corinthians e de outros clubes, o multicampeão Christian, muito prazer. Valeu, Leozão. Obrigado pelo convite. Tamo junto. Então, como é de praxe para a gente começar, como você descreveria para quem está assistindo quem é Christian, o jogador Christian? Se apresenta aí para a galera. Nossa senhora. Cara, é difícil você falar de você mesmo assim, né? Mas sou um cara bem tranquilo, um cara simples, um cara que tenta ajudar todo mundo. Eu nem me vejo como jogador de futebol ou como ídolo, como vocês preferem sempre rotular, né? Sou uma pessoa normal como vocês e tento levar a vida da melhor maneira possível, sem muito glamour, sem muito flash e seguindo a vida como ela é. E aí você se aposentou em 2021. Como que estão os projetos agora? Você tem uma marca própria também, né? Tenho. Na realidade, cada hora aparecem uns projetos novos, né? Eu sempre gostei de me vestir assim muito, então eu fiz algumas camisas para me usar no meu dia a dia. E aí pegou, né? Na realidade já tinha e tal, e eu tenho esse paralelo de roupa, né? De camisas. É, participo bastante de jogos, né? De ser comentarista, de participar de programa. E fico nesse mundão da bola aí dos amadores da vida, que eu gosto pra caramba Joga de na várzea também hoje em dia, jogo. né? Jogo na Várzea, lá na Heliópolis, lá. A rapaziada abriu as portas pra mim lá e a É o gente... craque do time, tem gente melhor que você. Sou nada, tem nego melhor que eu lá. O time é bom, a rapaziada boa. E, na realidade a gente tá lá pra ajudar, né? Do mesmo jeito que eles me ajudam, eu ajudo eles também. Tamo lá firme e forte. E aí, falando um pouco do começo da sua carreira, você é mineiro, mas você começa no Paulista Jundiaí, né? É isso? Na realidade eu começo no Cruzeiro, da base, depois vou pro América Mineiro. Os dois clubes sou mandado embora e venho pra São Paulo enfrentar essa loucura que é o futebol, né? E aí vou pro Paulista Jundiaí, faço teste, aí passo no teste e aí começa a minha vida de jogador de futebol. E aí você ganha a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil Paulista você tá no elenco. Tô no elenco e jogando, né? Como que foi pra... Porque a Copa do Brasil é uma competição conhecida por zebras, e o Paulista foi uma delas, era o Wagner Mancini, né, o treinador, tinha Isso. o Hever também, que depois um grande ídolo do Atlético Mineiro. Como que era o clima lá? Vocês tratavam como chegar o mais cedo? Todo mundo quer ser campeão, mas era chegar o mais longe possível, ou vocês já acreditavam no título desde o começo? Não, é impossível. O cara que fala que vai jogar em time pequeno e fala que vai ser campeão é uma das maiores mentiras do futebol brasileiro. Até porque é difícil demais você enfrentar times grandes, né? Naquela época, todos os times que a gente enfrentou era considerado grande, né? Na época o Juventude estava na Série A, Figueirense estava na Série A, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Botafogo, E faz 20 anos agora, né, da 20 conquista. anos. Inclusive a rapaziada vai se encontrar, acho que em dezembro agora, para fazer uma comemoração de 20 anos, né? Foi um título assim para mim que marcou-se muito a minha história assim, no futebol, né? Ajudou você a ver que ia dar certo o sonho, ia ser jogador mesmo. Cara, na realidade, quando você entra pro futebol, a gente tem que ter objetivo na vida, né? Na realidade. 2004 a gente chegou na final caipira, né? Com o Zete, aí já tinha essa rapaziada toda que jogou o campeonato da Copa do Brasil, era reserva, né? E quando a gente vai em 2004, final do Campeonato Paulista, essa rapaziada toda é vendido e sobe a gente. E aí a gente começa a jogar titular, alguns entrava, né? E aí começa a trajetória da Copa do Brasil, porque a gente jogava a Série B e nesse meio termo tinha a Copa do Brasil. E nosso elenco era muito enxuto, né? Não tinha
um elenco para jogar 2 competições. E a gente vai para a Copa do Brasil, o primeiro jogo, se eu não me engano, foi contra o Juventude. A gente ganha. E aí a gente foi aos poucos, né? Na realidade, foi deixando a gente sonhar, foi deixando a gente acreditar. E aos poucos a gente foi chegando, foi chegando. Quando a gente foi ver, a gente já estava na final. E E a sensação de título é inexplicável, né? Quando... é que quando você é campeão com time pequeno é totalmente diferente de time grande, né? Quando você já entra para uma competição com time grande, E aquele time era bom do Paulista, é né? bom. O time da rapaziada toda que tá aí no futebol, né? Que Hever, Vitão, eu, Mossoró, Abraão, Davi, Danilo Laranjeira, Amaral. Aí você chega a ficar para a Libertadores seguinte, você já Não, vai para o Atlético não. Paranaense, depois Flamengo, é isso? Quando a gente chega na semifinal, eu recebo uma proposta do Atlético Paranaense. Quando acaba a Copa do Brasil, eu vou pro Atlético Paranaense. Então, quem fica para disputar o campeonato da Libertadores é o Hever, Vitão, que nessa época eles eram banco, né? E aí você pega um time bacana também do Atlético Paranaense, né? Tinha, por Bom. exemplo, o Dagoberto, que depois também se destacou. E aí você joga depois pro Flamengo, e no Flamengo você também participa daquele time que dá uma arrancada, né? É que na realidade tudo mudou muito rápido, né? Saí do Paulo de Jundiaí, vou para o Atlético Paranaense, com um time que tinha sido vice-campeão da Libertadores, em cima do São Paulo. Timaço também do Atlético Paranaense, uma rapaziada boa. Eu tento aprender o máximo possível, né? Porque uma coisa é você estar num time pequeno, daqui a pouco você começa a ir para outro time maior A e própria cobrança da as torcida cobranças são diferentes, né? E ali eu tenho um aprendizado muito grande, assim, para mim, para minha vida, assim, muito. E logo em seguida, depois eu vou pro Flamengo, aí é um aprendizado bem maior, cobrança bem maior. E aí vocês salvam o time do rebaixamento e ainda se classificam para a Libertadores, né? Na realidade, nem que salva o time do rebaixamento. Na realidade, tava tendo, acho que é Pan-Americano no Rio. O Flamengo jogava só no Maracanã. Aí, os jogos que eram em casa, a gente jogou, acho que pro segundo turno, então acho que fez alguma coisa desse tipo assim. E a gente começa a jogar só fora de casa, porque dentro de casa a gente não conseguia jogar, porque eu tava tendo acho que é Pan-Americano de seleção. Enquanto volta pro Maracanã, a gente volta mais forte, a gente volta Aí engrena e sobe na engrena, e aí a gente tem acho que 12 jogos no Maracanã seguidos, assim, dentro de casa. A gente acha que consegue ganhar todos os 12, se eu não me engano. E dá aquela arrancada junto com a torcida, com todo mundo, e a gente chega em terceiro do Campeonato Brasileiro para disputar a Libertadores do outro ano. E aí depois do Flamengo, aí vem talvez ali o seu grande estouro, que é no Corinthians. Você chega na Série B no Corinthians. Série B. Até o Daniel Augusto Júnior, que era o fotógrafo, ele conta os bastidores que era um elenco bem unido, né? Desde a chegada do Mano. E aí é muito rápido, porque o Corinthians volta pra Série A e já chega a contratação do Ronaldo também, por exemplo. Então, Na realidade não é que tão rápido, né? Na realidade os caras caíram, ficaram um tempo. E aí eu chego em 2008. Já acho que, se eu não me engano, jogo 6 jogos ou 4 jogos, alguma coisa assim. Mas o time já estava montado, né? Era um era um time, time bem o encaixado. time já bem montado, o time bem organizado com o Mano. Algumas contratações bem pontual. Jogadores que jogaram em alguns clubes que não teve tanto sucesso, mas no Corinthians teve, né? Que é o caso do Felipe, aí tinha o Chicão, o Ilha, Alessandro, André Santos, o Elias, depois vem eu, Douglas, Dentinho, aí era o Herrera. Herrera fez uma ótima Série B. E aí vem 2009, aí vem a chegada do Ronaldo, vem, acho que, se eu não me engano, o Jorge Henrique, acho que veio o Túlio, o volante. E aí acrescentou mais, né? Ficou mais forte. O time já estava meio encaixado. E aí, Os jogadores sabiam da negociação com o Ronaldo ou também ficou sabendo junto com a não, torcida? o jogador não sabe de negociação de ninguém, né? A gente só sabe do que a imprensa passa pra gente. Passa não, na realidade, que a gente ouve, né? E aí começaram aquele burburinho de dizer que tava o Ronaldo que ia vir, que o Ronaldo ia vir. E vocês botaram fé ou só acredito vendo? Cara, na realidade, assim, eu acho que quando a gente ouve falar, alguma coisa de verdade tem, né? Eu tinha pegado ele no Flamengo, quando ele começou a treinar, eu tava nessa transição de ir pro Corinthians. Eu tava meio assim, meio que
achando que ele não ia vir porque eu tinha visto ele treinar no Flamengo, né? Então, Todo mundo dizia que o time do coração é onde ele queria jogar. quando surgiu essa parada dele ir pro Corinthians, eu fiquei bem meio assim, porque eu tinha visto ele jogar e treinar no Flamengo, e ele já dizia que gostaria de jogar no Flamengo. Mas quando ele veio pro Corinthians foi uma surpresa muito grande para todo mundo, né? Que era um cara que a gente era ídolo, não é ídolo, né? Era uma referência para todos nós, a gente só via o cara pela televisão. E quando ele chega, é uma felicidade para todo mundo, né? Eu acho que o time inteiro esperava por isso, né? E quando aconteceu mesmo dele chegar no Corinthians, foi bom para todo mundo. E aí até o Daniel Augusto ele fala que muita gente pensava que ele ia chegar, trotar no treino, que tinha vaga garantida, mas ele dizia que era um dos que mais corria. Que ajudava os jovens. Ninguém pensava isso, né? Na realidade, não, eu digo da parte da imprensa. Ah, assim. tá. Porque no jogo, na realidade ele sempre treinou muito, né? A gente lá dentro, a gente sabia o que ele fazia, né? Então, às vezes ele treinava 4 períodos. É que quando ele vem meio acima do peso, as pessoas começam a colocar um ponto de interrogação se isso acontecer, se ele ia conseguir jogar, se ele não ia conseguir jogar. Mas a gente lá dentro, a gente sabia o tanto que ele trabalhava, o tanto que ele se dedicava para isso, né? Para ele poder jogar. Então a gente sabia que se ele tivesse 80% dele com a saúde boa, a gente sabia que ele ia dar resultado, né? Foi isso que aconteceu. Inclusive tem um gol, um tal de Christian dá assistência para ele, né? Um passe. E aí é uma arrancada sensacional que ele dá, acho que em cima do Alex Silva, um gol contra o São Paulo, o Bosco sai. E ali, acima do peso, ele dá a arrancada, ele ganha na velocidade do goleiro e do zagueiro. Na realidade, ali acima do peso era mais para vocês, porque a gente que estava lá dentro do clube, a gente sabia que ele não estava acima do peso, né? É que é impossível uma pessoa que está machucada, com tudo que ele passou pelo joelho, da recuperação, ele está num nível que ele estava, muito mais novo, né? E quando ele vem pro Corinthians, ele se recupera, chega no peso ideal dele lá, do pessoal, da comissão, de todo mundo. Então ele chegou no peso ideal dele e bate a meta dele ali. E todo mundo achava que ele estava gordo, mas algumas arrancadas que ele fazia, todo mundo dava para ver que gordo ele não que tava. Que o Ronaldo né? continuava Ronaldo, né? Que na realidade foi o que eu falei, cada um tem o seu peso e ele chegou na meta dele do peso. Mas para ele, que às vezes a gente quer ver as pessoas como era há 10 anos atrás, né? Ninguém é igual, né? E só o jogador para entender melhor o que ele passou, a lesão, o problema que ele tinha com a tireoide também. Ele teve muitos problemas, né? O joelho deu um... O joelho te custa muito, né? Porque a recuperação é lenta, você acaba ficando mais tempo na cama do que treinando, depois você tem aquele processo de recuperação que é doloroso, né? Então ele teve todo esse processo, então era natural ele inchar, né? E aí quando ele vem pro Corinthians, ele bate a meta que era dele de ter... Mas foi o melhor jogador que você dividiu o vestiário, assim, que você viu de perto? Ah, não, já vi vários, né? Mas ele é um dos melhores. Eu peguei uma geração muito boa, assim, né? Joga com o Alex no Fenerbahçe também, que é peguei o maior Roberto ídolo. Carlos, peguei Alex, peguei David, peguei Lugano. E no Paulista Jundiaí também peguei muitos caras bons, né? Fábio Melo, Ivan Rocha, esses caras que já jogaram na seleção, já jogaram em time grande de São Paulo. Quando eles vão pro Paulista Jundiaí final de carreira, ajudaram muita gente também. Então, assim, eu peguei uma geração muito boa, assim, né? Uma geração que ganharam muito na vida e me ajudaram. Eu, particularmente, eu gostava muito de ouvir as histórias, né? Eu queria entender aonde eles chegaram, por que eles chegaram. Então, às vezes, acabava treino, a gente ficava conversando horas e horas para me saber o que eu podia melhorar, para mim ver se pelo menos eu chegasse próximo desses caras. Então, assim, eu peguei uma geração muito boa, assim. E aí eu cheguei a falar, né, da assistência que você dá pro gol do Ronaldo em cima do São Paulo, mas tem um gol seu, histórico, em cima do São Paulo, Campeonato Paulista, que é uma comemoração icônica também. Como que é o bastidor desse lance?
Cara, não tem nem bastidores. Na realidade, futebol foi feito de... Comemoração não foi pensada também, saiu na Não hora. tem como ser pensado, né? Até porque eu não vivo de fazer gol. A minha função era defender primeiro e eu não tenho nem... Não tinha nem cabeça para mim pensar o que eu vou fazer, né? Até porque, foi o que eu falei para você, minha função primeiro era defender, porque tinha jogadores com qualidade, com nível técnico acima de mim lá para fazer gol, por causa do Ronaldo, Dentinho, Jorge Henrique, Douglas, né? A função minha do Elias era defender primeiro para depois atacar. Então a gente fazia a nossa função bem feita para depois a gente ter uma oportunidade. Nesse jogo teve essa oportunidade do Elias, ele fez, eu acho que eu fiz. E a comemoração foi instantânea, né, irmão? Do jeito que eu acho que todo corintiano queria fazer. Pra extravasar de vez. Eu acho que foi a forma como o jogo era, no final do jogo, a cara do Corinthians e foi isso, cara. Foi o que aconteceu. Eu acho que todo corintiano Você chegou a adorou. receber ameaça depois de São Bastante, Paulino, bastante. considerado desrespeito? Você acha que antes tinha mais margem para isso? Que hoje em dia qualquer provocação já dá cartão, já dá polêmica. Eu acho que naquela época era mais restrito algumas coisas, né? Hoje tá aberto, né? Algumas coisas, né? A internet te deu uma possibilidade muito grande de tudo que acontecer aqui agora, ao mesmo tempo o mundo todo tá sabendo. E naquela época tava começando essa onda de internet, né? Se eu não me engano, acho que não tá nem começando. Era Acho que é. Orkut, né? Esses bagulho aí, não tinha nem. Então, assim, a gente não tinha tanto acesso como tem hoje, né? Hoje, qualquer coisa que você posta, ou qualquer coisa, uma foto, roda o mundo inteiro, aquilo vira notícia, ou vira coisa boa, vira coisa ruim. E naquela época não tinha isso, né? Tanto que muitos amigos meus só viu o gesto depois do jogo, do programa que teve, né? Porque antes tinha aquele programa que passava, enfim. Então não tinha tanto esse acesso como tem hoje. E alguém chegou a comparar, fazer alguma reclamação, apontar qualquer semelhança com o símbolo de uma torcida rival, que é da Mancha? Que a Mancha não é igual o símbolo, é mais erguido, mas também mostra o dedo, não, para você não chegou nada disso. Pra mim, não. E até depois tem um gol do Ronaldo que ele faz, só que em vez de mostrar o dedo do meio, ele mostra o indicador. Acho que você chega a fazer também depois, né? Não, eu faço um 6-1, né? Eu faço um 6-1 do brasileiro, ele faz no jogo de volta. Ele faz esse gesto aí, no jogo de volta, né? Você Mas. editou a tendência e o Ronaldo fez. Ele me salvou, né? Na realidade que tava muita pressão, né? Muita coisa em cima, muita cobrança, né? Aí quando vai no segundo jogo, aí ele fez, deu aquela amenizada e a gente ganhou também. Você acha que o seu auge foi essa primeira passagem no Corinthians, vem depois do Fenerbahçe? Ah, todos os clubes que eu passei, eu tive momentos bons, né? No Corinthians, no Flamengo, no Atlético Paranaense, no Paulista. Eu acho que o auge é quando você ganha título, irmão. Quando você ganha título, é auge, né? E pra você, se tem Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, então... Cara, então, eu te falei, todos os clubes que você passa, você chega e ganha título, você atinge seu auge, né? Eu acho que você tem que ter objetivo. Quando você tem algum objetivo em termos ou jogador de futebol ou você vai para uma empresa, você precisa ter objetivo na vida. O jogador de futebol, o objetivo dele é você ganhar títulos com o clube, né? E eu acho que quando você chega nesse nível aí, eu acho que você atinge seu auge, né? Então, todos os clubes que eu passei, eu conquistei título, conquistei meu respeito, né? Pelos títulos, pela maneira como eu jogava. Então, assim, todos os clubes eu tive um pouco de tudo, né? Paulo e Jundiaí, fui campeão, a gente foram bem. Foi no Atlético também, fui, no Flamengo, Corinthians, e assim Você vai. acha que o momento que eu falei da recepção da torcida do São Paulo com a comemoração, mas a do Corinthians, você acha que ela te abraçou ainda mais depois desse gol? E falou, ele é um dos nossos, agora... Cara, na realidade, a maioria dos torcedores corintianos me via como um torcedor dentro de campo, né? Eu representava bastante o que era ser corintiano, né? Tanto que muita gente me chamava de maloqueiro. E eu acho que quando você vai para um clube, você precisa entender a história do clube, entender a forma como o clube né? Cada clube tem sua maneira de ser. O Corinthians tem uma maneira de ser guerrido, né? De ser sofrido, de lutar sempre, né? Então,
Tem até aquela história que a torcida prefere um jogador que vá dar carrinho do que aquele que vai querer fazer o gol, andar em campo. Na realidade, é o que eu te falei, cada clube tem a sua história, né? A história do Corinthians é essa, né? De ser guerreiro, né? De lutar do começo ao fim. Às vezes o jogador que tem muita qualidade acaba não conseguindo jogar no Corinthians porque não tem tanta identificação, não tem tanta raça, né? E às vezes o jogador que não tem tanta qualidade vira ídolo. Então, assim, acho que o clubes tem as suas histórias e você precisa entender a história do clube que você vai trabalhar. E o Corinthians tem esse estilo e eu entendi da maneira mais rápida possível e consegui uma identificação bacana. E aí, considerando como o futebol tá hoje, se esse gol sair hoje em dia, você faria a mesma comemoração? Cara, tudo que você faz não dá pra você se arrepender, né? Mas pode ser que os dias que estão de hoje, pela maneira como estão hoje, eu não Isso até sei. da internet, a internet ficou mais perigosa também, né? Assim, a internet é boa, ao mesmo tempo que é bom, é ruim, né? Sim. Quem sabe usar é legal e quem não sabe usar, usa para outras formas, outras maneiras de querer alguma coisa sobre a internet, né? Eu acho que hoje em dia tudo você precisa ponderar um pouco de tudo que você vai fazer na sua vida, né? Não só no futebol, na vida, né? Porque hoje qualquer coisa está sendo gravada, hoje qualquer coisa está sendo na internet, hoje as pessoas julgam sem entender o E a contexto. intenção que você faz nem sempre é que o público vai entender. E não é todo mundo que entende, né? Pode ser que um lado que você está jogando está protegendo, pode entender que é o lado do Corinthians, do outro lado as pessoas têm um direito e têm um direito de resposta de achar que está atingindo e começa aquelas coisas de internet, né? De críticas, de apontamento que hoje está muito grande, né? Aí pegando um exemplo reverso, acho que uma das últimas comemorações que teve um efeito polêmico foi o contrário, foi um gol do São Paulo no Corinthians que o Luciano chuta a bandeirinha. Você dentro de campo ali, você também teria ido pra cima, cobrado? Você acha que foi justo o Luciano ter tomado o amarelo ou você acha que precisa mais disso no futebol? Cara, como que eu vou cobrar uma pessoa que é o momento dele, né? Imagina se todo mundo me cobrasse na hora que eu vou fazer esse gol. Então não existe gol. Eu acho que as pessoas têm que defender o seu clube, o cara não fazer gol, ou tentar de qualquer maneira de não deixar ele construir a jogada ou fazer gol. Porque daqui a pouco não vai poder fazer mais nada, né? Vai pedir desculpa pra... Daqui a pouco quando você faz o gol, você tem que pedir desculpa. Ah, desculpa que eu fiz o gol sem querer. Então, assim, futebol hoje virou muito mimimi, né? Eu acho que, foi o que eu te falei pra você, a gente tem que defender o nosso da melhor maneira possível para isso não acontecer. E quando acontecer, respeitar, porque esperar um momento nosso, né? Aconteceu isso com o São Paulo, o Miranda fez o gol, foi comemorar lá, depois eu tive meu momento e tá tudo certo. Ele defende o lado dele, eu defendo o meu. Só que hoje tá muito chato, né? O futebol tá O muito próprio chato. Yuri contra o Palmeiras, ele também faz um gol, que ele dá uma voadora na bandeirinha, também toma cartão. Então, o futebol tá muito chato, hoje você não pode fazer muita coisa, né? Hoje o futebol tá muito pelas lentes, né? Hoje puta, tudo passa pelas lentes, tudo passa pelo VAR, tudo passa por alguma coisa, tudo. Hoje você não consegue fazer mais nada, tudo que as pessoas falam é motivo de alguma coisa, de polêmica, ou um gol é polêmica. Então, assim, futebol precisa viver de novo, né? Eu acho que se a gente for pegar nas décadas de 80, 90 e vindo pra cá, a gente tinha várias coisas que era bacana de ver, né? Paulo Nunes, Paulo então, Nunes, Viola, Edmundo, Romário, e assim vai, né? Hoje futebol tá muito burocrático, futebol tá muito chato, né? Futebol hoje E não. quando surge alguém diferente assim, também ele já é criticado, né? Mas hoje dificilmente vai ouvir alguém diferente, né? Hoje até para você dar entrevista as pessoas têm tá sendo contido para falar, né? Porque às vezes as pessoas criticam, quando o nego vai falar de arbitragem ou de alguma coisa, as pessoas acabam apontando, né? Então, assim, tá muito chato. Eu acho que na realidade que era para se modernizar,
pra gente aprender com a internet, a gente tá se atrasando mais, né? E nem só aqui, né? Até pegando o exemplo estrangeiro, o Yamal, que é o grande destaque atual, ele deu declarações criticando, provocando o Real Madrid. E em vez do público que fala que quer o futebol raiz de volta a abraçar, ele foi muito criticado. Como se ele tivesse já subido a cabeça. Então também não tem esse meio termo. É que na realidade, é o que eu te falei pra você, a internet hoje, qualquer coisa que você fala, as pessoas têm uma pauta ali pra ganhar engajamento, né? Então é muito mais fácil você criticar do que você apoiar ou você achar que aquela pessoa tá falando alguma coisa de fundamento, né? Então tudo que você for falar ou que você for comentar, você tem que saber o que você vai falar, né? Porque a internet tá aí e as pessoas gostam de, né? Infelizmente a internet não é uma terra sem lei, né? Mas abriu muitas vozes para muitas pessoas que tinham dificuldade para ter o direito de fala, né? Hoje muita gente tem o direito de fala, né? Hoje tá todo mundo tendo direito de opinar, direito de falar, direito de sem baseamento em nada, né? Então assim, então como você tem esse direito, as pessoas acham que tem o direito de falar, mas aí, ao invés de falar ou falar sobre futebol ou falar sobre o que as pessoas querem ganhar engajamento, ganhar polêmica, né? E aí outra polêmica que vem sendo recorrente, principalmente no Brasil, é a arbitragem. Da época que você jogava pra cá, você vê que a arbitragem continua no mesmo nível? Você acha que piorou? O ingresso do VAR ajudou o futebol? Puta, na nossa época, eu acho que não mudou muito, tá? Não mudou, não. Eu acho que a gente, em termos de arbitragem, eu acho que a gente parou no tempo, né? Eu acho que a gente modernizou outras coisas, mas a arbitragem, a gente não deu como eu posso falar? A gente não ajudou eles em quase nada, né? Muitos árbitros trabalham fora, para ir trabalhar num jogo 9h45 da noite, um jogo difícil, o cara trabalha a semana inteira para ter um jogo de quarta-feira de 90 minutos. O cara não tem uma cabeça para, né? Tem vários problemas durante o decorrer do dia para depois ele apitar um jogo, né? E também dentro de campo, um atacante, se ele erra um gol, ele tem outra chance. Se o juiz errar um lance ali, já é capitão. Eu acho que a gente precisava profissionalizar. Eu acho que o VAR veio, mas aí eu acho que a gente precisava começar de baixo, né? A gente acho que veio de cima para baixo. Eu acho que se a gente coloca uma escola, igual clube mesmo, né? Dos árbitros ter um treinamento, ter o salário dele do dia a dia ali, ele está vivendo futebol ali igual um jogador de futebol. Ter uma semana de trabalho, descanso, né? Porque o árbitro é um ser humano como a gente, irmão. Ele precisa ter cabeça tranquila para trabalhar, né? Imagina você ficar a semana inteira trabalhando, treinando, trabalhando, treinando. Chega um jogo importante de 9h45 da noite, ou um jogo tipo de finais. 60 mil no estádio. O cara chega já bem cansado, puta, aí tem uma pressão externa muito grande. O cara não está preparado para aquilo. E aí, quando a gente acha que o VAR vai melhorar, parece que piora, né? Você acha que falta critério? Porque assim, quando você cria uma regra, ela não pode ser interpretativa. Porque aí ela não é uma regra, você interpreta de um jeito e interpreta de outro. O toque de mão, por exemplo. Você sente que mais atrapalhou do que ajudou? Porque hoje em dia você vê, você tá assim, aí o jogador fala que é movimento natural, aí o VAR interpreta de outro jeito. É difícil, né? Porque assim, foi o que eu te falei pra você, eu acho que o VAR atrapalha muito assim, o jogo. Paralisa muito o jogo. O jogo em si fica muito didático, assim, né? Parece que é um jogo meio que falado, né? E aí demora muito para corrigir ali, né? Às vezes tem um pênalti, aí o juiz não dá pênalti, aí o jogo rola, aí faz o gol lá, aí vai pro VAR, anula o gol, dá pênalti. Meio que confuso algumas coisas, né? E então, assim, o critério, por um lado, às vezes funciona, por outro não funciona, aí entra aquilo que todo mundo reclama, os torcedor reclama, o jogador reclama.
Mas se a gente for olhar o Campeonato Brasileiro assim, friamente, sem coração, todos os times foi beneficiado de alguma forma. E o nível técnico do futebol brasileiro, você acha que bate de frente com a Europa? Evoluiu de 10, 15 anos atrás para cá? Cara, na realidade, assim, o nosso nível de futebol, eu acho que é muito alto, assim. A gente tem craques, muitos craques novos saindo, muito novo. Cada vez mais, Cada né? vez mais, né? Mas aí eu acho que também é a cultura nossa, a forma como a gente trata nossos ídolos, né, também, a forma como a gente trata nossos talentos. E quando a gente sai daqui, sai muito novo, a gente às vezes nem sabe quem é. A gente só vai saber depois que estourou fora, que a gente vai conhecer esse jogador. Então, assim, Então, no próprio Corinthians tem o Marquinhos de exemplo, né? Ele sai muito jovem para Roma e depois ele estoura no PSG. mas não é só o Marquinhos, né? Se a gente for olhar, tem muitos aí pelo futebol brasileiro, né? A gente tem o Ronaldo, a gente teve Casemiro, o Ronaldo, né? O Ronaldo foi Ronaldo. isso também, saiu muito novo do Cruzeiro, foi embora. Romário, Ronaldinho Gaúcho. Só que esses caras ainda conseguiu ainda jogar um pouco aqui, né? O próprio Endrick e o Estevão, que são os dois últimos agora, eles conseguiram ser campeões, mas também jogaram um pouco, Ah, né? jogaram muito pouco, né? Então a gente não tem uma identificação com esses caras. Tem muitos jogadores que saíram muito novo que a gente nem viu jogar no profissional. E, e aí a gente acha que a gente tá carente de talentos, né? E aí tem o calendário também, que é ruim, né? Mas o calendário é que assim, se você vê pelo calendário, é porque a gente não acompanha muito futebol europeu, né? Na Turquia, o calendário era muito diferente ou Não, era é parecido? igual. Todo na Europa é igual. Você joga, só muda os nomes. Você tem a Champions League, você tem a UEFA, você tem a Copa da Espanha, a Copa da Turquia, a Copa como se fosse a Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro como se fosse a Champions League, a Libertadores como se fosse a UEFA. Só muda os nomes. E tem jogos de quarta a domingo. Não muda nada. É que o Brasil é grande, né? Então a logística é muito ruim da Europa para cá, porque, por exemplo, você vai pegar um translado, por exemplo, da Turquia para a Europa, você tá 1 hora e meia da Europa. Então o translado aqui não, aqui você tem, dependendo do lugar, você tem que fazer, parar. Que até foi uma crítica eles transformarem, por exemplo, a Libertadores em jogo único, porque na Europa é tudo próximo. Aqui você pode jogar É, na é Bolívia, por no isso que às vezes Chile. a gente fala de calendário. Lógico que tem algumas coisas que a gente precisa melhorar, mas o calendário de lá também. Só que a estrutura que o time europeu tem é diferente do nosso. Aqui tem um calor também mais forte. Mas lá também tem frio, né? Neva também. Lá o calor também é igual. O problema é que a estrutura que o futebol europeu tem é diferente do nosso. Aí quando você sai do Corinthians para Turquia, para Fenerbahçe, você sentiu alguma diferença muito gritante ou foi tranquila a adaptação? Cara, não é que é gritante, é que na realidade, como eu te falei, as estruturas são diferentes. Então, por exemplo, você vai fazer um jogo, você volta para casa no mesmo dia. Às vezes você vai embora, você vai para um jogo, você consegue sair do CT para ir jogar no mesmo dia. Aqui você não consegue. Aqui, por exemplo, você tem jogo domingo, você tem que sair aqui no sábado, treinar de manhã, ir para o local, dormir, para jogar domingo, para você voltar só na segunda-feira. Então você já perde aí praticamente quase 3 dias de descanso, que você não consegue descansar, porque, se eu não me engano, só o Palmeiras que tem um avião próprio, né? Os outros clubes tudo são fretados. É, ela ainda diz que é dela, né? Ela faz a gentileza de emprestar pro Palmeiras. Isso é dela, né? É dela, ela tem o direito de emprestar, meu. Quem dera se eu tivesse um avião, eu emprestava pro Corinthians também, mas não tem. Então, assim, O que que era mais difícil? Jogar no interior de São Paulo, 40 graus, ou no inverno na Europa, -5? os dois. Não tinha um Não, mais. não tem. A dificuldade é tremenda do mesmo jeito. É o calor que é demais e é frio que é frio demais, né? Você tem algumas coisas que não, no frio que você não sente nada, você não tem o tato do chute, você não tem a força que você, às vezes você põe muita força porque às vezes você não sente o pé. Os dois são muito difíceis, né? De jogar, é uma coisa bem, bem ruim assim para E uma jogar. coisa que eles falam muito do futebol turco é a torcida, que é muito similar, não só ao Brasil, a torcida de Libertadores, assim, é isso mesmo? A paixão, são É, times muito apaixonados, o clássico, por exemplo, lá os que turcos também. são muito apaixonados pelo futebol, né? Eles vivem muito futebol.
e são diferentes da nossa cultura, né? É que aqui a gente divide com um monte de coisas, né? Então tem artista, tem cantor, tem ator, tem pessoal de TV. Lá não, lá é futebol 24 horas, né? O tratamento da torcida do Fenerbahçe com o Alex, como que era? Porque ele tem até estátua. Como ídolo, como tem que ser. O cara foi lá, fez o trabalho dele, como outros jogadores quando vai pra fora também. Mas tinha uma cobrança, porque, por exemplo, aqui tem, sei lá, o Cássio sendo cobrado no Corinthians, o Neymar sendo cobrado no Santos. O Alex chegou a ter alguma parte com a torcida que chegou a ser uma cobrança mais pesada, ou eles, por ser ídolo... Cobrança de quê? Uma cobrança, tipo, às vezes, tipo, pedir pra mandar embora, ofensa, igual acaba tendo aqui no Brasil. Aqui a gente tem dificuldade para ídolos, né? A gente precisa ainda aprender como tratar ídolos, né? Lá já é mais diferente. A Europa é diferente, né? A cultura deles são diferentes. Eles têm uma cultura totalmente diferente da nossa. A nossa é cobrar, a nossa não respeita ninguém. A gente quer que as pessoas saiam do clube ou mandem embora. Então, assim, tem muita coisa envolvida ao futebol que ainda a gente precisa ainda melhorar. Em termos de ídolos, em termos de tratar os ídolos melhores, né? A Europa ele já consegue ter essa idolatria, um respeito, né? Tanto que um monte de jogadores brasileiros, quando vão para fora, é idolatrado, né? E você acha que isso até ajuda também na qualidade do futebol, né? Que o jogador consegue desempenhar focado mais no futebol e não no que vai acontecer de repente se ele joga mal. Cara, jogar mal, todo lugar é a mesma coisa. Ninguém joga mal porque quer. Aí a cobrança é a mesma. Na Europa, na China, em qualquer lugar. Tem formas de cobranças e outras formas. Mas Porque passam que a do gente ponto. foca muito no futebol brasileiro, né? Então a gente está aqui focado sempre, é futebol brasileiro. Mas se você acompanhar os europeus também, a cobrança também existe também. Só que são de outras maneiras. Mas existe. Tem até alguns ultras, né, de algumas organizadas que cobram Não, pesado. existe. PSG até ganhar a primeira Champions, toda vez que era eliminado, tinha fogo nos Não, a arredores. cobrança sempre existe, mas a maneira como eles cobram são totalmente diferente da nossa. E aí depois você volta ao Corinthians, você quase volta antes, né? O Corinthians faz até uma campanha, acaba Não dando certo. E aí depois você volta e aí consegue ganhar mais títulos. Você tá no jogo do 6-1, você volta. Então você sai como um carrasco do São Paulo e você volta como um carrasco do São Paulo também. Na realidade eu sempre tive muita sorte contra o São Paulo, né? Desde todos os jogos que eu enfrentei o São Paulo, eu tive um bom desempenho. Não dá pra falar da história do Majestoso sem citar você, né? Não, mas tem mais gente aí que foi também já. Mas eu tô ali também, tô entre esses 10 aí que dá pra tá sempre aparecendo aí. Eu tô ali. E aí tem um empréstimo pro Grêmio, e aí no mesmo ano você ganha o Brasileiro pelo Corinthians, você ganha a Libertadores pelo Grêmio. E aí eu queria também aproveitar para falar do Arthur, porque é um jogador mais ou menos dessa posição, né? Ele jogava um pouco mais, talvez mais para fazer gol, dar assistência, um pouco mais perto, você um pouco mais marcação. Mas ele sai como novo chave. Vocês no Grêmio tinham essa impressão também? Ele era realmente diferente? Cara, ele é diferente. Trabalhei com ele, é um jogador que tinha uma qualidade assim muito acima da média. Ele era mais um construtor de jogadas, né? Escondia muito bem a bola, tinha uma qualidade absurda assim. Só que quando você vai para a Europa, as coisas mudam, né? Direto pro Barcelona ainda também. Mas muda, né? Outras características, são outra forma de jogar. Como eu falo, assim, a gente não está no dia a dia para poder falar, mas quando você vai para a Europa... Ele sofreu com o físico também, né? Então o jogador precisa ter sequência, né? Ele não Eu consegue. nem sei se é físico, né? Porque todo mundo fala, na realidade tem que ser o dia a dia, né? Os europeus são muito diferentes da nossa cultura. Tanto que ele tá jogando bem no Grêmio agora. Mas aí a nossa cultura é diferente, né? Nossa cultura é totalmente diferente. Quando eu vou pro Fenerbahçe, quando eu vou para a Turquia, eu tenho que aprender a cultura deles, a forma como... É que a gente brasileiro acha que a gente sabe tudo, a gente quer tudo, a gente acha que nós é melhor que tudo, né? E quando você sai daqui com status, você vai para a Europa e você acha que chegar lá você é o cara, e chegar lá você não é, você tem que lutar, você tem que começar do zero de novo, você criar uma história dentro do clube, você ter uma identificação com
com o clube, com as pessoas, né? E se a gente for olhar, vários jogadores que já saíram daqui como ídolo, ou vai arrebentar, chega na Europa, não consegue, volta de novo, né? Então, assim, quando você sai daqui e vai para a Europa, você precisa zerar de novo o game para começar de novo, né? Porque é outro país, é O outra próprio cultura. Jeromel, por exemplo, é um que foi na Europa, não foi protagonista da equipe dele, e no Grêmio é um dos maiores zagueiros da história do clube. Tava também nessa Libertadores. Geralmente eu não lembro dele ter ido para a Europa, assim, Ele jogou, acho que no Leverkusen, se eu não me engano. na Alemanha, né? Mas acho que ele saiu daqui muito novo, né? Não teve tanta sequência. Mas ele saiu daqui novo, depois que ele veio pro Grêmio. Isso. Então, saiu muito novo, né? Então, é muito difícil. O Renato Augusto também jogou no Bayer Leverkusen. E você também, nesse time do Grêmio, tinha um cara que não bateu a Europa, mas foi o rei da América, né? Que foi o Luan. Também tinha essa expectativa olhando nele, que seria um novo... talvez o cara de uma seleção, que ele ia pra Europa, que ele ia fazer o... Aqui no Brasil ele atuou muito bem, né? Ou no Grêmio. Tanto que ele chegou no Corinthians Foi para a com a principal seleção. contratação. Mas aí também envolveu muitas coisas, né? Particular. A gente até citou a cobrança da torcida, o Luan também viveu um episódio, né? E aí ele teve problema também com o irmão dele, que acho que, se eu não me engano, faleceu. Ele chegou a falar numa entrevista que ele tinha até perdido o prazer em jogar futebol. E a saúde mental precisa tá legal, né? Você precisa estar bem estruturado para isso, né? Para você trabalhar no Brasil, você precisa tá bem estruturado, né? Quando você acaba perdendo alguma ente querido assim da família, você acaba perdendo um pouco o encanto de trabalhar, né? Eu acho que foi isso que aconteceu. E aí, para voltar um pouco no 6-1, a visão do jogador, porque o Corinthians já era campeão brasileiro, o São Paulo brigava pela Libertadores, e aí o Corinthians ainda joga com um time que eu não diria nem reserva, né? Eles deu rodagem para alguns jogadores, mas tinha uns que também estavam jogando recorrentemente. E aí o Corinthians vai fazendo 1, 2, 3. Como é pro jogador, quando o placar vai sendo elástico, tem realmente aquilo de tirar o pé, administrar o resultado, é clássico, é sangue no olho, vai fazer o máximo que der? Cara, na realidade, ninguém entra... Porque tem aquilo que falam que é respeito, já fez 3, 4, também não vai... não, senão a gente ia parar de fazer gol. Respeito é fazendo gol. Desrespeito é você fazendo sacanagem. Começar a fazer gracinha. Tirando onda com o jogador. Eu acho que o respeito que você tem que ter é quando você joga bem e faz gol. Agora, falar que a gente ia ganhar de 6, ou de 5, de 4, eu acho que é impossível você saber que você vai entrar e vai falar assim, hoje a gente vai ganhar de 4. Impossível, né? Mas quando a gente entra e começa a sair os gols, a gente... É que na realidade, naquele time de 2015, a gente já sabia o que era, o que queria, né? Porque o time reserva e o time titular, a gente treinava muito coletivo, e então o treino era muito disputado, assim. Então, para o time titular ganhar do time reserva era muito difícil, né? Às vezes perdia, às vezes ganhava, empatava. Então, a competição, o nível era muito alto ali entre a gente, né? Então, a gente já sabia que se a gente jogasse, claro que a gente não imaginava fazer 6, mas a gente sabia que a gente tinha condições de ganhar. E foi o que aconteceu, né? Foi saindo os gols, foi acontecendo, né? Aí, do outro lado lá também, abaixar a guarda, né? Tu vai tomando 3, 4, aí vai sentindo a emoção, a adrenalina. Teve algum jogador que chega realmente quando o time tá mal, chega pro outro time e fala, dá uma segurada, ou isso é lenda aqui? Cara, pode até ter comentário sobre isso, né? Mas foi o que eu te falei pra você. Não é que o cara pediu que você vai tirar o pé. Na realidade, o respeito foi o que eu te falei pra você. O respeito é você jogar e jogar o jogo, né? Você vai fazer 5, 6, 4... decorrer do jogo, mas o respeito é você jogar sério, né? E aí depois do jogo a comemoração é comum, ou quando é uma goleada assim clássico, fica aquele ar mais especial, se sente algo diferente? Cara, na realidade, toda vitória são 3 pontos, né? Não tem se é 6 ou 1-0, é 3 pontos. É claro que quando você ganha de um placar mais elástico, as coisas ficam mais leves dentro do ambiente do clube de trabalho, né? Mas a gente já estava ali campeão, então foi mais uma cerejinha do bolo ali que... Pra corar de pra vez corar aquela de vez o trabalho que todo mundo fez, né?
E aí depois do Corinthians você passa por São Caetano, Atibaia, tem mais algum clube? Juventus da Moca. Juventus da Moca. E aí já perto do fim tem um episódio muito triste que é que você sofre um golpe, é isso? Isso. E aí como que foi isso, o baque? Porque todo mundo pensa também que qualquer jogador de futebol é rico, tem dinheiro para dar e vender. Cara, é que na realidade, quando acontece isso, acontece comigo muito antes, né? Já bem no Corinthians, já. E aconteceu e aí a gente nunca espera nada, né? Ainda mais quando são pessoas mais próximas, pra gente digerir essas coisas assim é muito ruim, né? Mas tá com os processos, estão um segredo de justiça e estamos. E aí você falou muito da saúde mental também. E o jogador precisa estar bem para desempenhar. Então isso atrapalha muito também. Então. Qualquer coisa que envolve sobre que afeta o seu lado pessoal ou mental, não tem Cristo que aguente, né? E aí, indo já para perto da nossa reta final, só para aproveitando que teve a polêmica recente do Oswaldo de Oliveira, do Leão, Ancelotti. Para você, como um jogador, você vê algum problema do técnico da seleção ser estrangeiro? Cara, na realidade eu acho isso que a gente já conversou sobre isso sobre a internet, né? A internet veio para ajudar, a tecnologia veio para ajudar e a gente parou no tempo, né? Nós, brasileiros, paramos no tempo. Porque quando você sai daqui, tem jogadores que jogam no Brasil, argentino, colombiano, treinadores de outros países. O próprio Oswaldo de Oliveira, que falou isso, ele foi multicampeão no Japão, sendo um técnico estrangeiro no Japão. Entendeu? Então, assim, não tem um critério, né? É que, na realidade, a gente parou no tempo, né? A gente para no tempo, quando a gente para no tempo, a gente acha que a gente é melhor que os outros, as outras pessoas estão trabalhando, estão estudando, estão evoluindo, né? Eu acho que é uma grande bobeira, acho que isso aí é vaidade, o ego, né? E também não é um estrangeiro por ser estrangeiro, é o Ancelotti, né? Independente de ser o Ancelotti, ser o outro do Palmeiras, ser o Jesus, são bons Pra treinadores, você né? se Então, vai fazer um bom trabalho. mas aí tem um monte de jogador aqui também, que é de outro país, venha pra cá, a gente vai pra lá. Se a gente Até ampliaram o limite de começar, estrangeiro aqui no Brasil se a gente recentemente. começar com essa picuinha, vai acabar ficando ruim. Imagina toda vez que a gente for pra lá também, as pessoas começar a falar que a gente não tem direito de ir pra lá. Foi o que eu falei pra você, eu acho que quando a gente para no tempo, a gente dá oportunidade para as outras pessoas vir e vem para mostrar trabalho, né? Eu acho que todos esses caras teve oportunidade, né? Todos. O próprio Brasil teve Ramon Menezes, teve Fernando Diniz e Dorival antes, acabou que nenhum engrenou. Todos os brasileiros, todos os treinadores teve essa oportunidade em clubes, todos teve. Ninguém tá falando que o Ancelotti vai ganhar a Copa, né? Mas é só... É válida a tentativa. Cara, na realidade, tudo que é bom é interessante, é importante pro futebol brasileiro. O momento era do Ancelotti e paciência. E o Neymar, ele tem que ir pra Copa? Irmão, aí você tem que perguntar pro Ancelotti. Eu não sou treinador, mas por mim eu levaria. Tem a qualidade técnica dele ainda... Não, eu levaria. Eu, Christian, como torcedor, eu levaria. Mas eu não sou treinador, não tô no dia a dia, né? Eu deixava lá o nome dele lá, levaria. Quando precisar, dá pra usar. Aí você assistiu treinador, queria um bate-pronto, o melhor treinador que você trabalhou. Puta, trabalhei com muitos treinadores bons, né? Trabalhei com muitos treinadores bons, assim. Puta, trabalhei com o Mano, que é muito bom treinador, com o Tite, mas eu vou ficar com o João Santana. João Santana. Foi no Flamengo. É o melhor jogador que você jogou junto. Qualidade técnica mesmo. Nossa. Eu já joguei com muitos bons, assim, né? Alex, cabeça, mas Roberto Carlos. Vou ficar com o Ronaldo. O jogador que você mais combinava em campo, tinha mais sintonia, que você conseguia passar a bola sem nem precisar olhar. Elias. E deu pra ver em campo também, né? Com títulos e tal. Mas resenha. Dentinho.
O Dentinho tem. O Daniel que veio aqui também contou umas histórias muito. A maioria das histórias que ele contou é do Dentinho e do Romarinho também, que veio depois. Não, o Marinho eu não peguei, o Dentinho. O gol mais importante da sua carreira? Nossa, o gol mais importante da minha carreira é Paulista de Jundiaí e Cruzeiro. Semifinal da Copa do Brasil. O título mais importante da sua carreira? Copa do Brasil 2005. Paulista de Jundiaí. Aí tem. Até aproveitando para a história da Turquia, teve algum preconceito, seja racismo ou algum. Até a gente citou estrangeiro, né, que vem para o Brasil ou brasileiro que vai para fora. Você teve algum problema com alguém de algum clube, alguma coisa assim? Que eu me lembro, não. A gente sempre foi bem respeitado. Né? Os turcos sempre respeitaram a gente. Eu pelo menos nunca presenciei nenhuma uma coisa desse tipo assim. Qual foi o adversário mais chato que você enfrentou? Cara, o mais chato que eu já enfrentei, Vasco da Gama. Em São Januário, jogar em São Januário o Vasco tá num momento bom, a torcida vai, um estádio complicado de jogar, de chegar, é o mais embaçado de jogar é o E o Vasco. jogador que você jogou contra, mais chato, que você falava, esse é impossível marcar? Cara, eu já joguei com vários, o Schneider é muito bom jogador, difícil de marcar. O Neymar era muito difícil de marcar. Peguei o Romário já no finalzinho de carreira. Peguei vários jogadores assim bem difícil de marcar. A atuação, você também destaca essa contra o Cruzeiro, que você faz o gol, ou tem outra? A atuação marcante. Nossa. Cara, ela entra aí entre os 3 melhores momentos assim de bons jogos que eu fiz assim. Mas eu acho que Atlético Paranaense e Corinthians na Copa do Brasil, a gente tá perdendo 3-0, eu faço um gol. E no jogo de São Paulo eu posso colocar esses 3 aí como... Perfeito. E aí, saindo um pouco agora do futebol, um artista da música, qual que você mais ouve, seu preferido? Éder Miguel, Doce Enquanto. Um filme? Eu tô assistindo um filme aí agora aí, os donos do jogo, jogo. Esse é bom, hein? Tá todo mundo falando bem. Pô, você já assistiu? Ainda não. Então assiste. Tu pode botar na sua lista aí, muito bom. Acabei em 2 dias. Top. E aí tem uma frase que você leva pra vida? A principal, assim? Puta. Tem tanta frase na minha vida assim que eu levo. Mas eu acho que... Nossa, tem tanta coisa. Mas frase mesmo assim, não. Só pedir a Deus saúde, sabedoria, paz. Isso aí é o mais importante. Então eu acho que é isso. Tem alguma coisa que a gente não abordou que você queria falar? Deixar um recado final pra quem tá assistindo, deixar suas redes também. Não, tá tudo suave. Segue nós lá na internet, segue o Amaralzinho, filho. Segue nós lá, tá tudo certo. E também agradecer novamente Tamo junto, pela meu bom. presença e agradecer você que assistiu até aqui. Se inscreva no canal da TV GMG no YouTube, se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber notificação assim que sair vídeo novo. Tem muitas outras entrevistas para você conferir também. Nos siga nas redes sociais e acesse nosso site gazetasp.com.br. Muito obrigado e até a próxima. Que isso, tá falando bonito, né? Tem que fazer o jabá. Falando bonito, ó.